Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal da SEMAN, Sociedade Espírita Maria Nunes, e você que está nos assistindo, não esqueça de dar um joinha, assim estará ajudando este canal. Mais um item para comentarmos do capítulo 10 da obra O Ser Consciente, da série psicológica de Joana de Ângeles, esta obra tão importante, O Ser Consciente, psicografado por Divaldo. E o capítulo, como nós falamos, é o capítulo 10, que é intitulado de Conquista de Si Mesmo, e tem esse item que é bastante interessante, ter e ser. É o penúltimo que nós vamos comentar. Na próxima semana, a Érica estará encerrando essa obra tão significativa para todos nós que nos acompanharam. Então, Joana, ela inicia esse item, ter e ser, explicando que muitas vezes a pessoa tem rejeição de si mesmo. Isto acontece porque na sua infância física, bem lembrar, né, na infância física do corpo, teve inseguranças e conflitos. E esses sentimentos perduram até a idade adulta, ficam registrados, porque muitas vezes lhe falta também a maturidade psicológica, principalmente por ter apego às coisas e às pessoas. Isto pode gerar a instabilidade emocional e o desajuste social. Com isso, a pessoa muitas vezes busca se autorrealizar procurando valores exteriores, em forma de se destacar num grupo social, e muitas vezes ela ignora a realidade profunda, ou seja, aquilo que no seu psicológico traz como as questões de mais tranquilidade, e então ela deixa essa parte psicológica do seu íntimo. E nesse sentido, gera o egocentrismo, que quer dizer a pessoa, ela volta o olhar só para ela, só para si. E ela muitas vezes se sente merecedora de tudo em primeiro lugar e desconfia de todos aqueles que se encontram ao seu redor. Ou seja, tem olhos só para si próprio. Esta reação egoística leva a pessoa a atingir um pico de poder e de ganância. Vejam que tudo isso que vai gerando na pessoa em relação ao egocentrismo está lá atrás, armazenado na insegurança e nos conflitos que ela vivenciou. E toda essa situação é um sinal de imaturidade que permanece e sufoca porque a pessoa vai se atormentando com ansiedade e geralmente em ter cada vez mais, ou seja, ter os bens materiais. E Joana, ela afirma que ninguém vive bem sem segurança de si mesmo. Então vejam que toda essa situação de egocentrismo, de ansiedade, de tormento, é por ter. E como ela diz, esse ter é o que vai gerar a insegurança. E ela ainda explica que é preciso que a pessoa tenha autoencontro, ou seja, encontrar-se consigo mesmo, que ela se conheça. Esse é o exercício que vai libertá-la dos medos e da perda das posses. Então eu preciso, na verdade, confiar em mim. E para que eu possa confiar em mim, eu preciso me conhecer. Essa insegurança, diz a benfeitora, ela vai gerar avareza e mesquinhez.
Então é aquilo que a gente sempre fala, que a pessoa quanto mais quer, mais tem, mais procura ter, e com isso vai gerando essa ansiedade, a avareza e ser uma pessoa mesquinha. E esse comportamento é como se ele não fosse merecedor de afeto, por isso que ele torna-se avarento, mesquinho, porque ele se sente, como ela diz aqui, sem ser merecedor do afeto, e muitas vezes supõe que se ele tem um afeto, ou alguém se aproxima dele por afeto, é por interesse aos seus bens materiais. Veja que situação delicada. E isso vai gerar na pessoa sempre uma desconfiança sobre o afeto. Porque se a gente parar para pensar, como é bom a gente ter alguém do nosso lado afetuoso, que nos traga, que nos dê carinho, que nos traga amor. E uma pessoa que está nessa situação, ela está como se fosse numa couraça, ela não dá abertura para receber esse afeto. É isso que Joana está nos dizendo. E com isso, sente-se impossibilitado de amar. E nessa situação pode estabelecer uma relação de não estar bem consigo mesmo e nem com aquele que está próximo dele. Nós lembramos também, e podemos fazer uma relação com a parábola dos talentos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina que o bom aplicador dos seus bens, além dos juros que ele recebe, ele experimenta a alegria e bem-estar em realizar o serviço prestado. Então vejam a diferença aqui. Então uma pessoa que está nesta preocupação com o ter, ela não tem alegria em prestar o serviço para alguém. Ela fica tão presa a essa situação material que ela não consegue expandir a sua consciência e ela não consegue ter esse bem-estar que nós procuramos buscar. Importante lembrar, como diz a benfeitora, que ninguém tem coisa alguma no mundo, nem o corpo, nem os valores monetários, nem pessoas sobre o seu domínio. Então, para que nós ficarmos vivendo nesta preocupação em ter e só em ter e apegado aos bens materiais? Porque, como ela disse, ninguém é dono de nada. Isso porque quando nós desencarnarmos, vai ficar tudo. Não vamos levar nada do que ficar. E porque estar vivo agora pode estar morto amanhã. E o dominador torna-se vítima e o corpo se ilude, os objetos passam de mão em mão. Todos aqueles que buscam a posse do ter e reter, permanece num vazio de sentimentos, e porque nada é diante da imensidão do universo. Então nós precisamos entender que esses sentimentos vazios não pode ser comparado à imensidão do universo. Nós precisamos entender que tudo está sobre a égide divina e nós precisamos aprender a nos desapegar dos bens materiais, porque quando nós voltarmos para a pátria espiritual, o que nós vamos levar é a alegria em que vivemos, o afeto que tivemos com as pessoas, a ajuda que dermos às pessoas, trabalhar as nossas virtudes. É isso que Joana tem nos convidado a fazer. E dentro deste contexto, Joana nos convida a reflexionarmos a respeito do verdadeiro objetivo da vida.
é preciso que a gente aprenda a observar partindo do ponto inicial, no corpo, da infância, do crescimento, sem perder o contato com a essência, que é a realidade original. Ou seja, não podemos estar vivendo nesses sonhos, e sim com o nosso pé no chão, sabendo que a vida continua, que os bens ficarão e que o maior desejo que precisamos ter através do nosso esforço é nos sentirmos em paz, nos sentirmos serenos dentro de nós. Joana ainda fala que nós precisamos pensar que todos somos criaturas transcendental, ou seja, que ultrapassa as experiências da matéria. Então, essa questão do apego vai ficar, e o que nós vamos levar é aquilo que nós somos e não o que temos. E Joana, nesta obra maravilhosa, O Ser Consciente, o tempo todo ela vem nos apontando, nos convidando, nos mostrando a importância desse ser consciente, que é preciso expandir a nossa consciência e descobrir e desenvolver as novas potencialidades, descobrir as qualidades que sabemos que todos nós temos, e muitas vezes ela está escondida por essas inseguranças, esses medos. Ela faz também um convite para sermos conscientes de si mesmo, porque essa é a meta existencial. É preciso trabalhar em nós o auto-amor que desabrocha na bondade, na compaixão, na ação que ajuda o próximo. Isto porque quanto mais nós trabalharmos o bem, mais nos sentiremos bem. Olha que lindo isso, né? Quanto mais trabalhamos o bem, para o bem, mais nós vamos nos sentir bem. E esse bem é essa alegria interior, essa felicidade, serenidade. E assim, os conflitos, eles vão ceder lugar a um espaço que vai ser preenchido pelas realizações de liberdade, que traz, e é isso que vai trazer esta paz interior. É a liberdade da alma, é aquela consciência de si mesmo, sabendo qual é o objetivo que estamos aqui. E ela ainda nos faz refletir sobre a autorrealização não egoística, que valoriza e permite o encontro do self, ou seja, o encontro de si mesmo, que ela também tem falado em quase todos os capítulos desta obra, desse encontro com o self, que nós precisamos nos conhecer, precisamos nos entender e precisamos desabrochar para essa consciência que vai nos trazer a serenidade e a paz. E também todo esse envolvimento, essa busca de si mesmo, também vai nos trazer o amadurecimento psicológico, que vai fazer com que nós possamos crescer cada vez mais, reconhecendo que somos pequenos, mas que temos que ter o valor, dar valor à nossa vida, à nossa existência. E ela finaliza esse item apontando que a conquista de si é realização que independe do ter, ou do reter, ou do apego, e sim estar centrada no ser, no autoconhecimento, na autoidentificação e no autoamor. É olhar para o espelho e dizer: eu me amo. Por isso é que nós devemos, como ela diz, aprender hoje
Então, procuremos lembrar dessas consoladoras lições da benfeitora Joana de Ângeles sobre o ser consciente. E é isso que nós temos para hoje. Procuremos refletir em todos esses estudos que fizemos, Érica e eu, e que hoje estou encerrando a minha parte desta obra, enfim, e a próxima semana Érica encerra a obra com o último item. E agora nós só temos que agradecer à veneranda Joana de Ângeles pelos ensinamentos e a vocês que reservaram um tempinho para assistir esses vídeos conosco. Luz e paz para todos nós.